Seguimos aqui no pós-jogo Itatiaia 7K para falar mais um pouquinho de Fluminense e Atlético e ver se alguém do Galo vai falar em instantes. Vamos trazer o torcedor para a roda, para a resenha. O torcedor está conversando com a gente também pelo WhatsApp, código de área 31 996519657. Vamos trazer o áudio da galera, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é o Vitor, da cidade de Lagoa Santos. É inadmissível uma atuação dessa do Atlético aí. Inadmissível. E eu fui um dos que detestei a vinda do São Paulo. Eu acho um treinador limitadíssimo. E me fala um jogo aí depois da saída do Cuca que o time evoluiu. Pelo contrário, o time só piora a cada jogo. Trem tá feio. Obrigado pela sua mensagem. Vamos para mais um torcedor. Pós-jogo, Itatiaia. Cirilo, é o Ronaldo de Ouro Preto. Cirilo, eu acho que o Sampaoli não vai conseguir acertar esse time do Atlético. O que vocês acham de uma possível terceira troca? Já é caso de pensar? É esperar? O que o Edu Panzi tem em relação a isso? Obrigado, uma boa noite. Eu acharia uma completa loucura. Trocar de treinador? Já que assumiu e botou contrato até 27, que dê pelo menos um ano pro cara. O problema é treinador? De novo, né? Não, gente. Não é por aí. O Atlético tem que ir com o Sampaoli, com o que tem, e as pessoas que estão lá dentro precisam dar a resposta. Precisa haver cobrança com firmeza, com muita energia. Acho que a palavra que você usou é essa, é energia. Isso tem que acontecer. Troca de treinador, está provado e comprovado que, via de regra, não é a solução, cara. Dá uma mexida e dali a pouco volta ao normal. E parece, espero eu, que não seja isso que está acontecendo com o Atlético, sabe? 2 jogos ali de um indício de melhora e depois essa coisa ridícula que foi hoje contra o Fluminense. Vamos para mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. João Vitor, boa noite. E o último time do mundo e do Brasil que não pode colocar garoto para jogar é o Atlético. O Atlético fica mexendo com essa velhaiada aí. João Marcelo não põe para jogar. Os meninos que sobem da base não põem. Dudu, o cara não dá chance para ele em nada. Dá 300 chances para Rony, Biel, Hulk. E pros outros caras não dá chance ninguém. Nem o menino lá da base, o camisa 10 lá, não dá chance. E esse menino que contratou o zagueiro aí, ó, deveria jogar. Ninguém aguenta Vitor Hugo, Alonso, Natanael, fica difícil. Hein? Até tá caminhando largo os passos para jogar a segunda divisão ano que vem. É doído, hein? Mas a realidade é essa mesmo. É o Barral aqui de Araçatuba falando, João Vitor. Mais um no interior paulista. Tivemos muitos aí no pré-jogo também. Obrigado pela audiência. Assim, sobre a história da base, eu citei há pouco, em tempos passados, e muito piores do que os atuais, o Atlético fazia muito isso, né? O negócio estava ruim com o medalhão, olhava para a base, inventava uns 3 ou 4 meninos e botava para jogar. Só que agora o Sub-20 é bem ruim, né? Tanto que essa temporada foi rebaixado para a segunda divisão. Mas assim, Cirilo, eu tô quase nessa história aí do Tiririca, pior que tá, não fica mesmo, viu, Romano? Pois é, terminou o primeiro tempo, viu? Empate entre América e Ferroviário. Fabrício Daniel aos 15 fez para Ferroviário, o Maguinho aos 29 para o América, empatando o jogo, intervalo em Araraquara. Valeu, Romano. Daqui a pouquinho tem Enio Lima se juntando a essa jornada esportiva também. Qual que é a sua opinião sobre essa história da cobrança para botar o menino para jogar aí? Os meninos, o menino não, né? O Gabriel Menino ninguém cobra para jogar, não, só ele mesmo. É muito difícil a gente falar a respeito disso, porque não sabe se os garotos estão prontos, cara. E você falou aí do Sub-20, que é a primeira categoria antes do profissional. O Sub-20 do Atlético é ruim pra caramba, cara. Tanto que já mandaram um bocado embora, inclusive. E os nomes falados de base pra subirem não são Sub-20. Não, eles são 17, que é o Mosquito e o Veneno. E o Veneno, exatamente. Então, já estão integrados ao profissional, inclusive. Estão treinando, mas assim, talvez não estejam prontos. E o momento é muito ruim também, né? Muito ruim mesmo. Mas pode ser que ali na frente o Sampaoli, com mais algumas semanas de treino ali junto com o profissional, passe a utilizar um deles. Enfim, é difícil a gente fazer esse tipo de cobrança sabendo que o Sub-20 do Atlético é muito fraco. Isso aconteceu em outras temporadas, no ano do rebaixamento. Tava vendo ali o jogo de Atlético e Fluminense em Volta Redonda, lá naquela época. Tava em campo Rafael Miranda, se eu não estiver enganado, Lima... jogadores que subiram da base, né? Alguns que foram contratados muito jovens, estavam em campo jogando. Foi uma troca feita ali pelo Loris Sandri à época. O time melhorou muito no campeonato, mas não foi o suficiente. E eu acho que são momentos completamente diferentes. O time do Atlético hoje não é ruim. O elenco do Atlético não é ruim. Esses caras precisam entregar. Esses caras precisam entregar o mínimo.
Porque já cobraram demais. Agora tá na hora de cobrar deles. Toda hora terceirizando culpa. E tem muito jogador bom, tem muito jogador de qualidade no elenco do Atlético que não tá jogando o mínimo, cara. Então acho que passa por isso, uma cobrança dessa semana na Cidade do Galo, porque o jogo do meio da próxima semana ele é final de campeonato, cara. O Atlético vai entrar em campo na Arena MRV contra o Sport para jogar uma grande decisão. E é jogo atrasado. É aquele jogo que sempre fala, né? Não, tem X pontos, mas tem 2 jogos atrasados. Então tem que ganhar, meu amigo. E depois tem um jogo contra o Fortaleza que sabe-se lá quando que vai ser. Sabe-se lá Não tem data ainda. Não existe data. Eu acho, mas só acho, que vai ser na data FIFA de novembro. Porque não há espaço antes disso pra encaixar jogo, né, Oá? Cara, não. Mas a data FIFA de novembro ainda é um problema, porque se o Atlético for pra final da Sul-Americana e o Flamengo for a final da Libertadores, Atlético e Flamengo teria que ser adiantado para essa data, alguma coisa assim nesse sentido. Porque as decisões continentais são realizadas em um sábado. Isso. Onde normalmente há jogo de brasileiro. Campeonato Brasileiro. Então teria que pegar um jogo do Campeonato Brasileiro que aconteceria nessa data da decisão e trazer para essa semana da data FIFA. Então é uma situação meio complicada, cara. Sabe-se lá quando o Atlético vai jogar. E tecnicamente isso é muito ruim, né? Porque você tem um jogo a menos na tabela e a pressão vai aumentando. Por exemplo, se o Atlético tivesse jogado lá atrás contra a Fortaleza e o Sport tivesse vencido, a gente ia estar falando do Atlético com 6 pontos a mais na tabela. Talvez entrasse em campo até mais tranquilo, sabe? Então faz toda a diferença, mas esquece o Fortaleza nesse momento. O Atlético precisa agora focar no Sport e entender de uma vez por todas, gente. Ninguém ganha de véspera, não. Quem vai jogar contra o Atlético na quarta-feira está melhor do que o Atlético no momento. Nesse encaixe aí que eu falei de data, Cruzeiro dia 15, Corinthians dia 18, Del Valle 1 dia 21, Ceará dia 25, Del Valle 2 dia 28, Inter dia 2, Bahia dia 5, Sport dia 8. Até aí não tem lugar pra botar jogo. Eu acho que o Atlético vai acabar ajudando a CBF, né? Não, e aí, talvez. Eu sei que você tá falando. Do jeito que tá, sim. Mas aí, depois do dia 8, tem um espaço, muito possivelmente de 10, 11 dias, algo parecido com isso, até jogar contra o Palmeiras, que tem uma data base para dia 19 de novembro. Então, possivelmente, entre o dia 8 e o dia 19, vai ser colocado o jogo contra o Fortaleza. Então, nós estamos falando de um espaço de mais de um mês. 1 mês e 10 dias para esse jogo ser marcado. Imagina a pressão, né? Que vai ser entrar em campo nesse jogo. O Atlético certamente estará pressionado ainda, necessitado de uma grande vitória. Não tem para onde fugir, Cirilo. É melhorar o desempenho, é jogar mais bola, tem capacidade para isso. Tem jogadores que têm capacidade para jogar muito mais do que estão jogando. Não sei, não preciso nem falar aqui, isso é o óbvio. Porque tá muito ruim, cara. O que a gente viu hoje contra o Fluminense foi assustador. Vamos seguir ouvindo a galera pelo WhatsApp 996519657. Boa noite a todos da Itatiaia. Aqui é Luiz Carlos, de Ribeirão das Neves. O time do Atlético hoje contra o Fluminense é um time digno de dó, entendeu? A gente fica olhando o Atlético jogar esse jogo contra o Fluminense hoje aí, foi dó. O Fluminense jogando, querendo o jogo, e o Atlético, os jogadores do Atlético, todos acompanhando com os olhos, não tem combate. É um time muito passivo, entendeu? Um time medíocre esse time do Atlético, todos, entendeu? Com exceção do Everson, que tá fazendo um milagre nesse time medíocre do Atlético aí. Boa noite. Boa noite, obrigado pela sua mensagem também. O Everson se salva sempre. Tinha gente que pegava no pé dele ainda. Vamos para mais um torcedor. Kid Cowboy, Pato de Minas. Olha, eu aqui vendo o jogo do Atlético, né, do Clube Atlético Mineiro, tô decepcionado demais. Demais, né? Porque tem que mandar embora todo mundo e deixar só o goleiro, isso é o Everson. Ele é digno, sim, viu? Agora, sinceramente, hein? Chateado demais, tô muito chateado. É isso aí, um abraço, Itatiaia. Abraço pro Kid Cowboy, participa sempre. Vamos para mais um torcedor. Alô, Cirilo, Edu Panzi, Caixa. Aqui é o Raimundo, que fala cá de Nova Jersey, Estados Unidos. Olha, o Atlético está pedindo para ser rebaixado esse ano. Sampaoli, esse negócio de 3 zagueiros dele não tá com nada. O Hulk joga sozinho, não tem ninguém para tabelar com ele. Por isso que o homem não tá jogando, coitado. Tem que mexer nesse time, botar gente para jogar na frente. Um abraço.
Abraço pra você também. Sobre essa história do Hulk, só pra não deixar passar, que é uma lembrança que eu anotei aqui durante o jogo pra te perguntar. Quando jogam Hulk e Rony, o Sampaoli tem utilizado o Rony como centroavante. Isso. O Hulk não fica mais deslocado ainda, não? Nesse momento da carreira, tá? Não é o Hulk da explosão lá de 2014, 2012, até o de 2021. Eu acho que usar o Rony como centroavante num jogo em que o Atlético vai jogar com linha alta, não tem problema. Em 2021, por exemplo, o Diego Costa era centroavante, o Hulk jogava até numa linha atrás do Diego Costa. Em muitos jogos, vários jogos, e não teve problema nenhum, não teria problema e não tem problema o Rony fazer essa função de centroavante. O problema, Cirilo, é o Atlético jogar com linha muito baixa com o Hulk em campo. O Atlético do Sampaoli, nesse início de trabalho, tem sido muito diferente daquilo que a gente imaginava. Hoje, por exemplo, o Atlético contra o Fluminense, até tomar o gol, jogava com linha baixa, cara. Os 11 jogadores no campo de defesa. Quando subia um pouquinho, era bloco médio, no máximo na intermediária. E isso tem acontecido em vários jogos. O Atlético é um time que marca numa linha mais baixa hoje. E você marcando todo no seu campo de defesa, tendo o Hulk em campo, é mais difícil pra ele, cara. Mais difícil, porque o Hulk é um cara que gosta de jogar perto do gol. Ele precisa de poucos toques pra dar um arremate. O Hulk longe, lá no meio de campo, até carregar a bola, o adversário vem cá e toma. E ele precisa percorrer um longo caminho até chegar próximo do gol, e aí já é um desgaste. Então, é aquela coisa que a gente fala, né? Saber utilizar dependendo do jogo. O jogo contra o Juventude, por exemplo, era o jogo ideal para o Hulk estar em campo, mas não estava porque tomou um cartão amarelo no banco. Hoje, talvez, com a linha tão baixa como foi no início, fosse um jogo que não era aquele jogo que o Hulk mais gosta. Mas não vejo problema do Rony ser o centroavante e o Hulk jogar como um ponta de lança, um passo atrás dele, não. O problema que eu vejo do Rony ser o centroavante é que ele tem 23 jogos que não faz um gol. Aí é outra história, né? Mas taticamente é outra discussão. Taticamente não tem problema. Agora, o centroavante que não faz gol é o problema. Aliás, esse João Marcelo deve ser um negócio de outro mundo, hein? Porque o João Marcelo tá sempre relacionado e não pisa no campo. Né? O Cuca utilizava. Utilizava assim também, né? 3 minutos. Mas utilizava mais. Substituição aos 45. Com o Sampaoli, às vezes, nem relacionado hoje estava no banco. Hoje estava. Ele não vê a cor da grama. Dudu também entrou contra o Juventude, até achei que não entrou mal, mas também muito pouco utilizado. Falar o quê? Falar o quê? Deixa o torcedor falar então. Vamos para mais um. Falou, rapaziada, Tatiaia, Cristiano, aqui no Barreiro. Gente, esse Rony, quando ele quis sair do Galo, o cara devia ter mandado esse cara embora. Que Deus que me livre, não tá jogando. Não é só ele não, o time todo é horroroso. Esses caras que tá vencendo o contrato também, não tem que renovar. Esses caras não querem jogar bola no Atlético, não quer. Time, que jogo horroroso esse jogo do Atlético, né? Ninguém quer jogar bola nesse time aí, pelo amor de Deus. Não tá fácil, não. Tem mais aí, Júnior? Vamos pra mais um, torcedor. Aqui é Rubens de Contagem. Esse time do Galo é uma piada. O jogador não sabe o que faz com a bola. Toca pra trás ou toca de lado? Toca pra trás, toca de lado. Aqui tropeça na bola. Que time feio. Eu não vi o Atlético, o Galo verdadeiro, eu não vi esse ano ainda. Que vergonha. Tem que mandar esse jogador tudo embora. Poxa vida. O lateral que chegou, entrou depois, Caio Paulista, muito melhor que a Arana, fez uma coisinha, mas que vergonha de ser atleticano. É vergonhoso mesmo o futebol do Galo. Vamos para mais um, torcedor, vamos ouvir a galera, deixar a galera falar também, né? Porque é importante nesse momento eu entender o sentimento do torcedor. Vamos para mais um pelo 996519657. Alô, Itatiaia, aqui é Marcelo do bairro Santa Terezinha. Acho que tá precisando fazer uma limpa nesse time aí antes que a coisa piore. Tem um cabalo de sanguessuga aí, só recebe e não joga nada. Melhor colocar aí o Sub-17, que o Sub-20 também tá uma draga. Mano, coloca o Sub-17 aí, a maioria dos meninos aí pra correr. E, se for possível, até chamam esses jogadores aí, porque esses que estão aí estão jogando nada. E vamos fechar com mais um, torcedor. Obrigado a todos que participaram com a gente. Enorme audiência da Itatiaia. Infelizmente a gente não consegue colocar todos os áudios, mas colocamos um número bem legal de participações da galera. Jogo fora de casa normalmente tem a sua participação pelo WhatsApp, então salva aí esse contato, que é também um contato para você participar dos sorteios de prêmios aqui na Itatiaia. 996519657, código de área 31. Vamos fechar.
Boa noite, meu nome é Igor, falo aqui de Betim. Cara, tá claro que o problema do Atlético nunca foi treinador, né? Agora tá escancarado aí pra todo mundo. O problema do Atlético é jogador, em todas as posições. E quero fazer um apelo aí pra massa. Gente, para de crucificar o Hulk. Tem que apontar, tem que cobrar, beleza. Mas ele não é o motivo do problema do Atlético, não. Não vamos fazer com o Hulk o que fizemos com o Ronaldinho em 2014. Colocamos o Ronaldinho como um ex-jogador em atividade, tiramos o Ronaldinho do time e o time continua a mesma coisa. O Hulk ainda tem muita lenha para queimar. Sem o Hulk a gente não tinha os títulos que a gente tem. Então vamos dar moral para ele. É hora de apoiar.